bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Rafael da Cas Maffini, e peço, por gentileza, a colega Melanie para fazer a leitura do currículo e do tema do professor Maffini. Obrigado. Obrigada, professor Igor. Vou passar agora a apresentação do nosso convidado. O professor Rafael da Cas Maffini é mestre e doutor em Direito pela URGS, professor adjunto de Direito Administrativo na URGS, juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em vaga destinada a advogados para os biênios 2016-2018 e 2018-2020, advogado em Porto Alegre e sócio-diretor do escritório Rossi, Maffini, Milman e Grando Advogados. Professor Rafael Maffini, agradecemos muito pela sua disponibilidade. O professor Maffini vai fazer uma exposição sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Direito Tributário. Antes, porém, gostaríamos de pedir para nos relatar brevemente sua trajetória na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o início de sua vida acadêmica. Professor Maffini, a palavra é sua. Obrigada. Olá, professor Igor. Olá, Melanie. É uma grande satisfação poder participar desse diálogo acadêmico a respeito da matéria do direito tributário, que é uma matéria muito cara a quem milita no direito público, que é o meu caso, e falar da minha trajetória na URGS, de alguma sorte, remonta à minha trajetória na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou natural de Santa Maria, lá me graduei, e lá eu tive a oportunidade de contatar com uma das pessoas mais brilhantes que eu já encontrei na minha vida, que é a professora Deise de Freitas Lima Ventura. A professora Deise, que hoje é professora da Universidade de São Paulo, na época era professora da UFSM, minha professora de Direito Administrativo, então não tenho nenhuma dúvida de que ela me vocacionou para essa área. Ela me incentivava muito, embora eu sempre tenha tido interesse de ser advogado, ela me incentivava muito e me mostrava que uma das formas mais abreviadas de galgar algum tipo de posição na advocacia era se miscuir nesse ambiente acadêmico, na docência e assim por diante. E aí, quando eu estava no 8º semestre da faculdade, ela foi para a França fazer seu doutorado lá em Paris 1, e ela me deixou dando aula no 8º semestre da faculdade para preparação de concurso. Na época era um concurso para TTE, né? Então talvez aí meu primeiro contato, técnico Tesouro do Estado, meu primeiro contato com pessoas que militam na área do direito tributário mais a fundo. E esses concursos eram concursos na época para ensino médio, então eu, né, um pouco antes de me formar, comecei a dar aula. E aí ela me indicou fazer um mestrado na época. Era bem naquela época, professor Igor, professora Melanie, era bem aquela época em que o MEC passou a exigir um percentual mínimo de pessoas com certa titulação acadêmica. Ela dizia, olha, se tu tiver titulação acadêmica, tu vai ser que nem a mosca azul, todo mundo vai ficar te procurando para dar aula. E aí, com isso, eu me inscrevi no mestrado. Isso foi em 97, passei na seleção em 97 para ingressar em 98. E na época, isso é uma curiosidade que eu guardo para mim, na época, embora eu já desse aula de direito administrativo, meu mestrado eu fiz no direito processual civil, né, com o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira na orientação, que daí foi talvez a segunda pessoa brilhante que eu tive contato nessa minha trajetória acadêmica. Aí eu fiz meu mestrado sobre um tema que até, de alguma forma, perdeu a sua relevância com o CPC novo, era sobre embargos do devedor. E aí, logo depois de fazer meu mestrado, eu já no mesmo ano, defendi em 2001, fiz a seleção em 2001 e ingressei no doutorado em 2002. Né? Aí já, né, no direito administrativo, no direito de Estado, sob orientação da terceira pessoa que me inspirou muito, que é o professor Almiro do Couto e Silva. E aí eu fiz o meu doutorado sob proteção substancial da confiança. Eu costumo dizer que é uma tese em homenagem ao meu orientador, que é uma pessoa que merecia todas as homenagens possíveis. E aí eu estava fazendo meu doutorado, concluí meu doutorado, continuei dando aula, dava aula em cursos preparatórios para concurso, em cursos de pós-graduação, mas chegou um certo momento que até por uma questão de mercado, o mercado dos preparatórios para concurso deixou de ter a intensidade que tinha,
eu me engajei numa universidade, numa faculdade, melhor dizendo, na Faculdade de Direito da FMP, que é um ambiente acadêmico muito legal, muito interessante. Enfim, tive muitos bons amigos na época, ainda guardo essa amizade. Eles me autorizam ainda até hoje permanecer no grupo de WhatsApp dos professores da instituição, porque afinal de contas a gente tem essa relação. E aí, por uma questão que não foi tão agradável, eu acabei me engajando inicialmente, isso já foi 2012, foi quando o professor Almiro teve a primeira incidência da doença dele, né? E aí em 2012 o professor Almiro parou de dar aula no mestrado e no doutorado, e aí eu fui convidado na época pelo professor Humberto e pelo professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira para ocupar essa função de dar aula no PPGD como professor convidado. Então, assim, curiosamente, eu acabei iniciando a minha trajetória na URGS antes do mestrado e doutorado do que propriamente na graduação, no cargo efetivo. E aí, passou um certo tempo, em 2014 foi aberto concurso público, em razão, até, olha que coisa marcante também, a minha vaga, o concurso foi aberto pela aposentadoria da professora Maria Isabel, né? E aí foi aprovado em primeiro lugar o professor José Guilherme Jacomuzzi, eu fiquei em segundo lugar, e aí a minha vaga foi aberta quando da aposentadoria do professor César Saldanha, né? É uma das outras pessoas que me inspiraram muito na minha trajetória, enfim. E aí aconteceu que por abrir essa vaga e por estar o Reúne chegando já nos semestres finais, que no caso são os semestres em que existe o direito administrativo, aí eu fui nomeado e eu passei a dar aula na graduação. Isso já foi em 2016, então já faz 4 anos, vai fazer 5 anos agora em maio próximo, final de abril, início de maio próximo, vão fazer aí já 5 anos que eu estou na instituição. E aí, só para encerrar, assim, eu não sei se os alunos da graduação vão me ouvir, né, aqui, mas eu vou fazer todos em princípio, professor. eu vou fazer um relato aqui, professor Igor, assim, que foi o seguinte. A faculdade onde eu dava aula antes, a FMP, era um ambiente agradabilíssimo, enfim, como eu disse antes, mas os alunos, eles eram alunos muito parecidos com alunos dos cursos preparatórios de concurso, onde eu já estava dando aula há, sei lá, quase 20 anos na época, 18 anos, alguma coisa parecida com isso. E aí, muito parecido com o colégio, muito parecido, sabe, aquele... e aí eu me lembro que eu entrava na sala, todo mundo sentava quietinho, enfim, se eu dissesse bom dia, o pessoal copiava. E quando eu comecei a dar aula na URGS, eu me lembro que eu percebi uma certa indolência, né? Uma certa indolência, assim, os alunos chegando mais tarde, saindo mais cedo, sentando de um jeito estranho, sabe? Me olhando com uma cara meio enviesada. E aí eu vou fazer uma espécie de confissão, assim, eu tinha, professor Igor, eu tinha, Melanie, um certo sentimento dúbio, assim, um pouco eu não gostava daquilo, um pouco eu gostava daquilo. E aí, na primeira avaliação que eu fiz, isso só para fazer um breve parênteses dentro do parênteses, a gente ali na faculdade, no departamento DIR 3, a gente primeiro, quando a gente entra, a gente paga um pênalti, que é dar aula nas outras universidades, nas outras faculdades que não é do direito, né? Aí o que acontece? Eu já tinha passado por esse pênalti, isso que eu estou relatando é a primeira turma no Castelinho, primeira turma na faculdade de Direito. E aí eu me recordo que o pessoal foi, sabe, assim, aquela situação muito estranha, assim, que eu tinha. E aí, Igor, eu fiz o seguinte, eu pensei assim, eu vou fazer a prova mais difícil que eu posso fazer para essa gente, né? E aí eu fiz uma prova que eu achava dificílima, aquela prova, eu pensei, esses caras vão se ralar agora. Igor, tudo ficou mais claro quando eu comecei a corrigir a prova deles, né? E aí eu via que aqueles alunos tinham respostas talvez melhores do que seriam as minhas respostas para aquelas perguntas, sabe? Sim, e aí eu percebi o que era aquele meu sentimento. Embora outra faculdade, outra universidade, o meu sentimento com aqueles alunos, em alguma medida, era uma forma de rememorar a turma de graduação que eu tinha lá em Santa Maria, sabe? Sim. Então, assim,
E isso é talvez uma das coisas que eu mais gosto, e eu vou te dizer, durante um bom tempo eu não gostava de dar aula na graduação antes de ter a experiência na URGS. E agora, para mim, é extremamente prazeroso, assim, e aí eu fiquei muito feliz que essa turma me convidou para homenageado, enfim, eu vou dizer assim que foi para mim uma coisa muito emocionante. Ah, imagino, que trajetória linda. E uma surpresa, hein? Agradabilíssima. É verdade. Ah, que maravilha. Mas é isso, professor. Muito bonita a história. E agora gostaríamos de lhe ouvir sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro relacionado de alguma maneira com o direito tributário. Estamos ansiosos por lhe ouvir. Perfeito. Na verdade, professor Igor, Melanie, assim, essa lei ela tem uma marca muito clara e muito importante, que é um viés acadêmico, né? Essa lei ela chega no Congresso Nacional pelas mãos de um senador que é professor de Direito Administrativo, Antônio Anastasia, que recebe da mão de dois grandes professores de Direito Administrativo um projeto, no caso, o professor Carlos Alessandro Feld e o professor Floriano de Azevedo Marques Neto. Né? E eles estavam pensando efetivamente no direito administrativo. Né? E eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu já conversei com o professor Carlos Ari, e eles não chegaram a perceber a dimensão, a magnitude que teria essa lei, no caso a Lei 13.655, que introduziu os artigos 20 a 30, com a exclusão do 25, que foi vetado pelo presidente da República, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que na época que a gente estudou, Igor, era LIC, né? A gente não pode nem falar isso. Eu sou do tempo que a LINDB não era LINDB, eu sou do tempo que a LINDB era LIC, né? Lei de Introdução ao Código Civil. Que, aliás, só fazendo um parênteses, isso é uma situação bem marcante. Década de 40, quando surge a LIC, o diploma, o documento que centralizava o direito era o Código Civil. Então, interpretar o Código Civil era interpretar o direito. Já em 2010, se percebe que o Código Civil é importante, mas ele não é o único documento, e talvez, se fôssemos escolher um documento só para ser o documento de certa centralidade sistêmica, não seria o Código Civil, seria a Constituição. E daí porque, em 2010, se altera o nome para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Buenas. O que acontece? Eu costumo dizer, Igor, eu não vou aqui, e Melanie, não vou ficar aqui aprofundando esse assunto, até porque daí o tempo fica demasiadamente direcionado a isso, mas assim, essa lei ela vem para conter dois efeitos colaterais de grandes conquistas que o direito brasileiro teve, sobretudo da Constituição de 88 para frente. A primeira conquista é substituir a lógica da estrita legalidade pela lógica da juridicidade no tocante ao padrão de validade, de rigidez jurídica dos comportamentos estatais. Ou seja, não que se despreze a legalidade, que é tão cara ao direito tributário, tão cara ao direito administrativo, tão caro a outras áreas do direito público em geral, mas o fato é que respeitar a lei não basta, né? Isso é uma decorrência lá da década de 40, 50, na Alemanha, quando Adolf Melk, discípulo de Kelsen, criou a expressão juridicidade, que acaba significando aquilo que é o artigo 20, inciso 3 da Constituição da Alemanha, atuação conforme a lei e o direito, que desde 99 está na lei brasileira, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º da Lei Federal de Processo. O problema, isso é uma grande conquista, o problema é que na medida que a gente substitui a estrita legalidade, né, que na graduação eu digo, é como se fosse uma caixinha, um quadradinho, por princípios, por normas dotadas de maior vagueza, que são nuvens, né? Uma regra é um quadradinho, o desenho de um quadrado, um princípio é um desenho de uma nuvem. O que acontece? Inevitavelmente isso propicia efeito colateral da insegurança jurídica, né? Porque eu tinha um professor lá em Santa Maria, Igor, que dizia uma coisa muito engraçada. Ele dizia assim, com o princípio da proporcionalidade e uma chave de fenda, qualquer um faz o que bem entende. Né? Por quê? Porque, poxa, isso gera insegurança jurídica. Sim. E aí, olha que coisa curiosa. A legalidade que foi concebida para servir de instrumento de segurança jurídica acaba contra ela se voltando. A criatura se volta contra a razão de ser da sua criação. Bom, esse é o primeiro efeito colateral. O segundo efeito colateral
deu uma outra grande conquista, é que, inquestionavelmente, pós-88, os órgãos de controle passaram a ter muito mais prestígio material, formal, orçamentário. Então, assim, o Ministério Público pré-88 era um pouco mais do que um órgão de investigação policial. Se metia um pouco em família, um pouco em sucessão, mas não tinha esse protagonismo que tem hoje. Tribunal de Contas, idem. Só que qual é o problema? Os órgãos de controle, na medida em que eles ganham importância, eles padecem de um problema que é inevitável, que é ontológico deles. Todo órgão de controle se legitima pelo controle que faz. E aí, quando ele se legitima pelo controle que faz, ele tende a exagerar no controle, né? Por quê? Porque se ele nada fizer, se ele nada controlar, as pessoas vão se questionar para que precisa disso, para que precisa do Ministério Público, para que precisa do Tribunal de Contas, para que precisa do CNJ, para que precisa do CNMP. E aí gera um troço, Igor, que é mais ou menos como o Daniel Passarella chamava os comentaristas esportivos no passado. Los invictos, quando ele era técnico do River Plate. Por quê? Se o cara faz assim, vem o órgão de controle e diz que ele deveria ter feito assado. Se ele faz assado, diz o órgão de controle que ele deveria ter feito assim. Se ele faz, não deveria ter feito. E se ele não faz, deveria ter feito. E o problema qual é? O problema é que isso é especialmente, eu diria, pernicioso num país que precisa de desenvolvimento. Então, o que acontece? Se eu pego, de um lado, a insegurança jurídica do principiachismo, como jocosamente já chamaram esse fenômeno, e de outro órgão de controle que vai sempre responsabilizar pessoas, os gestores, o que acontece? Poxa, gera uma insegurança jurídica muito grande. E foi para acabar com isso que esses dois professores tiveram essa ideia intrínseca a essa lei. Só que, e agora puxando a brasa mais para o assado de vocês, do direito tributário, que até, Igor, eu tenho que fazer uma confissão aqui, eu faço uma brincadeira, os meus alunos do mestrado, do doutorado, eles sabem que é uma brincadeira, então eu tenho que explicar para vocês que é uma brincadeira. Quando eu falo de direito tributário, eu digo assim, é uma das sub-áreas mais importantes do direito administrativo, mas isso é uma brincadeira, né? Sim, não, fica, o segredo fica entre nós. Isso é uma brincadeira. Então, assim, o que acontece? Embora as pessoas tenham, os pais dessa ideia tenham pensado no direito administrativo, tenham pensado no controle, tenham pensado em órgãos de controle, e aqui eu abro um parênteses antes de continuar, nós já chegamos no momento que eu acho que é muito importante que nós tenhamos o quê? O controle sobre o controle. Então, a Lei 13.655, ao introduzir normas na LINDB, o artigo 20 e o artigo 30, acaba significando controle sobre o controle. Isso é bom. E talvez no futuro tenhamos de ter o controle sobre o controle do controle, porque isso é bom. É para isso que serve o direito público, é para isso que serve o direito. Então, o que acontece? Embora eles tenham pensado no direito administrativo, pensado em órgãos de controle, pensado nisso, eles colocaram lá que eram normas voltadas à segurança jurídica e à eficiência no direito público. Tá? E quando eles falam no direito público, a primeira coisa que me vem à mente é aquela árvore, né? Isso aqui as pessoas talvez não saibam, a razão pela qual a gente chama ramo do direito civil, ramo do direito público, é um desenho de uma árvore que está no livro 1 do Digesto, em que tinha uma árvore com um tracejado no meio, em que num lado tinha os ramos do ius civile, e no outro lado tinha os ramos do ius gentili. E o ius gentili, que na época era praticamente o direito internacional público, é o que origina o direito público, né? Claro que essa divisão, direito público, direito privado, assim como o civil law, common law, né? Eu brinco, né? Hoje em dia o René Davia perdeu o emprego, porque quando ele escreveu essa diferença, hoje o civil law está cada vez mais vinculado a precedentes, os países de common law estão cada vez mais vinculados, estão cada vez mais vinculados à legislação, e o mesmo se diz do direito público e do direito privado. O direito público cada vez está mais privatizado, o direito privado está cada vez mais publicizado. Então, embora seja uma certa diferença artificializada, ela, útil de alguma maneira também, ela né? Cientificamente ela se preserva ainda. E aí o que acontece? Na hora, Igor, que os caras que eu digo, o Congresso Nacional, o Presidente da República, né, esses caras aí, esses professores, criam uma lei para introduzir, na lei de introdução, normas voltadas ao direito público,
nos autorizam a pensar bobagem, né? O que eu chamo de pensar bobagem? Eu não posso cogitar de aplicá-la em matéria eleitoral, por exemplo. Deixa eu contar uma história. Eu tive uma experiência muito interessante no Tribunal Regional Eleitoral, que acabou agora em novembro último. Teve uma situação de uma consulta formulada no TSE que não implementava as condições que a legislação eleitoral estabelecia, mas que o TSE disse, mas considerando o artigo 30 da LINDB, que diz que a administração pública, o poder público tem que buscar cada vez mais aprimorar a segurança jurídica por meio de pareceres, consultas. Eles receberam. Então, eles flexibilizaram aquelas exigências para que fosse admissível a consulta e receberam com base no artigo 30. Eu fico pensando, Igor, assim, vou até falar em voz baixa isso aqui, direito penal, naquela diferença da classificação entre direito público e direito privado, o direito penal, ele se inclui no direito público. Claro, já me disseram assim, mas então quer dizer que também se aplicaria o direito constitucional, então seria uma lei que se sobrepõe à Constituição? Bom, aí eu posso responder, é evidente que não. É evidente que não. Mas eu não tenho nenhum problema em concordar que essa lei, ela pode servir sim de critério de interpretação das normas constitucionais. É claro que ela não vai se sobrepor a normas constitucionais, mas ela pode servir de interpretação. E aí eu chego aonde? No direito tributário. Desculpa, professor Manfini, só para lembrar, o professor César Saldanha, ele que já foi aqui entrevistado por nós, ele há muitos anos ele já defendia a hipótese interpretativa exatamente nesses termos que o senhor está falando, de uma norma infraconstitucional sendo utilizada para interpretar a norma constitucional. Então, claro. E um outro aspecto que me parece assim interessante também, por mais, já que eu lhe interrompi, já que a questão do direito penal, né? A tutela, o bem da vida tutelado é que é um pouco delicado. Então, aí pode, talvez, uma interpretação com Grano Salles, alguma coisa mais específica, né? Mas, desculpe lhe interromper. Não, é muito oportuna essa observação, Igor, pelo seguinte, assim, eu confesso que eu não conversei ainda e não aprofundei ainda minhas pesquisas sobre a aplicação dela no direito penal. Tá? E eu concordo que se aplicável for, vai ser aplicável, deve ser aplicada com cuidado. Tá? Mas aí o que acontece? Começou-se a utilizar, ou começou-se, eu vou melhorar assim, não vou dizer começou-se a utilizar, mas começou-se a debater a aplicação da Lei 13.655, que é de 25 de abril de 2018, já vai fazer 3 anos, em abril próximo, em matéria de direito tributário. Bom, eu vou dividir essa conversa em 2 partes. Uma que é bem importante para mim, que é a questão que envolve os aspectos, eu diria assim, federativos, tá? E de competências constitucionais. Porque isso é um problema, Igor e Melanie, mesmo em matéria de direito administrativo. Né? Essa lei federal pode se aplicar, esqueça o direito tributário agora, pode se aplicar a estados e municípios, ela é uma lei nacional. Em matéria de direito administrativo, a regra geral é que cada ente federado legisla sobre o seu próprio direito administrativo. Por que a União teria o condão de criar? Por se tratar de uma lei interpretativa, por exemplo? E aí, eu particularmente, eu tenho defendido, e aqui misturando assuntos, né? Eu escrevi um artigo com um aluno do doutorado, o Paulo Berni, que foi publicado num livro recentemente publicado pela professora Cláudia Lima Marques e professor Bruno Miragem, em que nós defendemos a aplicabilidade nacional dessa lei com base na teoria do diálogo das fontes. Né? E aí eu abro um parênteses, dentro do parênteses, dentro do parênteses. Quando eu, pela primeira vez, ainda no mestrado, no doutorado, eu ouvi falar na teoria do diálogo das fontes, eu pensei, isso não se aplica ao direito administrativo. Até que eu deixei assentar um pouco, eu fiz aquela ruminância intelectual e comecei a perceber o seguinte, que o STF aplica a lei de greve geral aos servidores pela falta da lei de greve.
comecei a perceber que a aposentadoria especial de servidores públicos se aproveita da norma do artigo 57 do regime geral de previdência, porque o Supremo diz que se aplica. E aí eu comecei a me lembrar, por exemplo, que em matéria de processo administrativo tem a súmula 633 do ano passado, aliás, agora retrasado quase, o ano de 2019, em que o STJ diz que se aplica a lei federal nacional, a lei federal de processo em âmbito nacional para estados e municípios que não tenham lei própria. Então, eu comecei a defender a aplicação nacional dessa lei 13.655. O problema é que quando eu falo de direito tributário, Igor, e o CARF chegou a criar esse debate, tem algumas questões de competência constitucional que são relevantes. Como, por exemplo, a norma constitucional que estabelece que normas gerais devam ser veiculadas por meio de lei complementar. Né? Sim, o artigo 146, inciso terceiro da Constituição. Então, se eu interpretar que isso é norma geral de direito tributário, vem a pergunta. Né? Como é que eu supero o 146.3 da Constituição Federal? Né? Outra questão que eu gostaria de salientar também, assim, a mesma questão, se não for norma geral, como é que eu digo que a União teria competência para se imiscuir, por exemplo, em tributos estaduais e municipais? Então, assim, eu quero deixar bem claro, até para não parecer desprezo a uma parte muito importante do direito tributário, que esta questão tem que ser equacionada. Tá? Essa questão precisa ser equacionada. Tá? Mas eu, com a irresponsabilidade de quem não trabalha científica, acadêmica e advocaticiamente no direito tributário, eu vou fazer uma proposta para vocês. Pressupondo aplicável a LINDB. Tá? Então, eu diria assim, essa questão da sua aplicabilidade tem que ser estudada, tá? Não pode ser desprezada, tá? Mas pressupondo a sua aplicação, bom, aí nós temos, eu diria, muita coisa interessante, tá? Que eu costumo dividir em 4, 5 questões, e eu não vou destacar todas elas, tá? Mas eu diria assim, primeiro, se eu fosse escolher um fio condutor geral, um fio condutor geral da LINDB, a gente fala LINDB, mas da Lei 13.655, que introduziu normas na LINDB. Eu diria que talvez o principal deles seja um maior prestígio ao princípio da motivação. Né? Lendo o artigo 20 ao artigo 30 da LINDB, com a redação dada pela Lei 13.655, fica evidente que o fio condutor dessa legislação, dessa nova legislação, é justamente uma imposição de maior e melhor fundamentação. Tá? Então, o cara vai autuar uma empresa, tem que fundamentar melhor e mais profundamente as suas condutas. Isso é uma grande conquista, que eu não vou dizer que propriamente é uma novidade, não é uma novidade, mas é uma grande conquista que tem que ser prestigiada e reconhecida nessa lei. Em segundo lugar, eu lanço alguns itens assim. O artigo 20, 21 e também o 22 falam do consequencialismo. Só que aqui, pessoal, eu vou dizer assim, eu conheço os textos e as ideias do professor Humberto, eu sei que o professor Humberto já esteve aqui há um tempo atrás, mas assim, ó, aqui nós temos um problema de nome, né? Nome da coisa. Né? Talvez o problema seja menos a coisa e mais o nome da coisa. O consequencialismo não é propriamente isso. O que se estuda, o consequencialismo florentino, o consequencialismo norte-americano, é uma coisa um pouco diferente. O que nós estamos aqui tratando dessas regras é, na verdade, a legitimação, a institucionalização da necessidade de que as condutas estatais levem em conta os seus efeitos. E quando as condutas estatais vierem a ser realizadas, perpetradas, elas devem ponderar as alternativas e as consequências. Alguém vai me dizer, mas isso não é consequencialismo? Não, do ponto de vista científico é outra coisa, consequencialismo. Mas é a necessidade de que se leve em conta os efeitos.
Tá? E se justifiquem os comportamentos também pelos efeitos. E aí, uma vez, eu vou contar uma fofoca para vocês, assim, eu fui convidado para dar uma palestra sobre essa lei no Tribunal de Contas, que os tribunais de contas tinham sido muito críticos, né? Aí eu pensei assim, putz, eu vou chegar no Tribunal de Contas, os caras vão estar putos com essa legislação, eu vou fazer o seguinte, o que eu fiz? Né? Eu peguei, Igor, Melanie, precedentes do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, anteriores à lei, para mostrar que a lei, ela não inovava. A minha conclusão é essa, que a lei, na verdade, ela institucionaliza técnicas de controle que já vinham sendo aplicáveis de há muitos anos. Então, eu chego lá, o presidente do Tribunal de Contas elegantemente diz assim, né, ele não foi deselegante, mas ele disse assim, surpreende-me que a primeira pessoa a falar sobre essa lei aqui no Tribunal de Contas seja um advogado privado. Ele começa assim. O cara saiu apaixonado pela legislação, por quê? Porque eu mostrei que eles já faziam aquilo, e que essa lei só institucionalizava. Aí, poxa, vou dar um exemplo para vocês assim, os caras vão acabar com um contrato de concessão de município sem licitação para que o serviço seja prestado? Então, os caras dão tempo para que se faça a licitação. Eu, Igor, não sei se essa live aqui, se essa nossa conversa vai chegar em Santa Catarina, mas tem um pessoal da OAB de Santa Catarina que não gosta muito de mim, porque eu patrocinei em favor da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, uma ADIM no Supremo, que acabou com a sistemática de defensoria dativa, remunerada que tinha a OAB, para criar a Defensoria Pública. E aí, eu me lembro que o ministro Joaquim Barbosa, quando a gente vai despachar com ele, ele era o relator, ele diz assim, doutor Maffini, e aí a gente vai acabar com essa sistemática e vai ficar sem assistência, os carentes vão ficar sem assistência. Aí eu digo, olha, ministro, se o senhor olhar na minha petição inicial, lá tem um pedido, isso muitos anos antes da lei, de que a decisão fosse aquela da inconstitucionalidade progressiva, a lei ainda constitucional, ou seja, deixa por um ano produzindo efeitos a legislação impugnada e depois dá um ano para criar a Defensoria Pública. Isso é consequencialismo a que se refere a lei. E aquele clamor por empatia que o artigo 22 também estabelece, que tem a ver com isso, o controlador se colocar na posição do controlado. Essa Professor, Pois não. Uma pergunta, desculpe lhe interromper. Claro. O senhor entende que no direito público somente pode ser feito aquilo que está previsto pelo administrador? Igor, professor Igor, assim, a pergunta feita deste modo me obriga a responder que sim. Ocorre que, se a gente puder desdobrar um pouco esse seu questionamento, que é preciso, e de algum modo nos permitirmos pensar numa certa, vamos dizer assim, a palavra que eu vou usar não é a palavra mais adequada para isso, numa certa sofisticação teórica, a gente vai perceber, Igor, que na verdade isso é um pouco de mentira no direito público brasileiro. E eu vou te dar um exemplo disso. Se diz lá, a administração só pode fazer o que a lei determina, o poder de polícia só pode fazer aquilo que a lei determina, as limitações só podem ser aquelas previstas em lei. Só que a gente olha no nosso entorno e vê que a legalidade de verdade é diferente da legalidade dos livros. A gente vê que quase tudo está em norma de CONAMA em matéria ambiental, quase tudo está em norma de CONTRAN em matéria de trânsito, a gente vê que quase tudo está em norma de Bacen em matéria de controle do sistema financeiro. Então, eu diria assim, e aí eu abro um parênteses, assim, quem já foi meu aluno sabe que eu digo isso em aula, nós, do direito administrativo, precisamos talvez aprender um pouco mais com o direito tributário, que já evoluiu um pouco mais no tocante a quais os itens do tributo sobre os quais incide aquilo que é a reserva legal absoluta e quais aqueles itens que têm uma certa flexibilidade em matéria de reserva legal. E aí eu vou te dizer assim, eu particularmente, eu acho que é cada vez mais necessária a ocorrência, a existência daquilo que é a chamada figura do regulamento intralegem, em que a lei cria estándares controláveis e aí remete ao regulamento. Isso acontece muito com matéria de, por exemplo, agência reguladora. Né? Então,
Professor Mavini, não é pegadinha, eu não cometeria uma deselegância dessas com convidado, mas é que eu não consegui resistir quando eu escutei atentamente o senhor comentando a sua observação da palestra no Tribunal de Contas, ao relatar que a Lei 13.655 de 2018 teria institucionalizado uma prática do Tribunal de Contas anterior. E aí eu fiquei pensando, ora, mas então havia uma prática sem fundamento legal, mas seguramente havia fundamento legal, só que um outro fundamento legal que não a previsão do artigo 20 sobre consequências. Sim, sim. Eu acho que sim. Não, e eu vou um pouco, assim, além do artigo 20, que eu faço blocos, assim, né? Para mim, o 20, o 21 e o 22 estão juntos. Depois eu tenho o 23, o 24 e o 30, que são aqueles que dizem respeito à segurança jurídica, né? E aí, Igor, talvez, como segurança jurídica é princípio constitucional, aí as técnicas de controle sobre esse assunto eram ainda mais frequentes. Questão de modulação de efeitos, modulação temporal, modulação subjetiva, modulação consequencial. Então, assim, aquele negócio, eu vou decidir assim, mas só de agora em diante, né? Isso já existia, isso já era feito, né? Só que agora, na minha opinião, foi institucionalizado. O artigo 23 é uma coisa que é ainda subaproveitada, é aquela regra que impõe que, no caso de mudança de interpretação administrativa, tenha de existir, seja necessária a existência de regra de transição. Né? O artigo 24, que diz o óbvio, assim, o que diz o artigo 24? Que se eu tinha uma interpretação X e ela é superada pela interpretação Y, eu não posso aplicar em matéria de validade a interpretação Y para casos que havia ou que foram perpetrados quando a interpretação vigente era X. Eu posso dar um exemplo didático e verdadeiro, né? Uma coisa legal, Igor, para a gente que dá aula em matéria de direito público, é que a gente raramente precisa se socorrer do Tício e do Mévio, né? O Tício e o Mévio são aqueles caras dos exemplos inventados, né? A gente não precisa, os exemplos caem no nosso colo. Eu vou te dar um exemplo que, para mim, esse exemplo é de verdade, esse exemplo não é criado. Durante 4 anos, de 88 a 92, o Supremo titubeava sobre a seguinte questão: se empregado de estatal que explora atividade econômica em seu distrito, precisava ou não fazer concurso. O cara que trabalha no Banco do Brasil. De 88 a 92, o Supremo não sabia o que dizer. Em 92, ele disse: é obrigatório fazer concurso. Enquanto o Supremo não tinha batido esse martelo, tu sabias que tinha um parecer da PGE no Rio Grande do Sul dizendo que o Banrisul podia contratar sem concurso? Bom, com base nesse parecer, isso era de 89, esse parecer. Com base nesse parecer, em 90, 300 empregados públicos foram contratados pelo Banrisul, sem concurso. Em 92, vem a interpretação do Supremo e diz que tinha que ter concurso. Em 98, quando o Tribunal de Contas vai olhar isso, o Tribunal de Contas diz, segundo a interpretação do Supremo, tem que ter concurso. E mandou embora os 300 bonecos. O artigo 24 é para evitar isso. E aí imagina a importância disso em matéria tributária. Assim, o professor Almir do Coutinho dizia, segurança jurídica não petrifica o direito, não petrifica a interpretação sobre o direito, mas cria limites como esse. O limite de que, se vai mudar a interpretação, que eu não possa aplicar retroativamente nova interpretação. Isso está no artigo 2º, parágrafo único, inciso 13, da Lei 9784, desde 99. Então, é disso que se trata. O artigo 30 diz a mesma coisa. O artigo 30 fala da força dos precedentes administrativos e a possibilidade de alterá-los, mas com uma alteração que seja justificado por um overruling, por uma mudança. Não simplesmente ficarmos à mercê dos humores do administrador. E para encerrar os 4 itens que eu coloco, assim, tem a responsabilização de agentes públicos, que eu não vou tratar, que é o artigo 28, que exige dolo ou erro grosseiro, mas fundamentalmente tem uma parte de consensualidade, que é o artigo 26, 27 e 29, e especialmente o 26, que trata do que eu chamo de cláusula geral de negociação na administração pública, cláusula geral de consensualidade, né?
que significa dizer que agora aquela ideia de, eu não posso fazer acordo, assim, o administrador público, né, eu não posso fazer acordo. Não, agora tu pode recusar o acordo porque entende ele inconveniente, mas instrumento jurídico para tanto existe. Pois é. Essa questão aí me faz lembrar a transação no direito tributário, mas aí entra o problema aquele de não ser lei complementar, a 13.655, né? Igor, cada semestre eu desenvolvo uma coisa no mestrado, no doutorado, na disciplina. No semestre retrasado, o que eu desenvolvi foi a Lindby, né? A gente teve um semestre inteiro de Lindby. E no semestre passado, a consensualidade na administração pública. E 2 alunos do mestrado, a Vitória e o Clairton, trataram dessa questão da transação. Tá? E eles trataram com muita, assim, a consensualidade no direito tributário, até eu estou querendo ver agora os textos que eles vão encaminhar, eu vou tentar publicar esse negócio, os trabalhos dos alunos, e assim, eles colocaram uma série de questões, eu não vou dizer problemas, né, mas uma série de questões que precisariam ser equalizadas para a transação. Porque assim, ó, a transação em matéria tributária, eu não quero, né, querer reinventar a roda, assim, mas a transação em matéria de direito tributário, ela tem uma índole muito mais adhesional do que propriamente consensual. Né? É mais ou menos que nem contrato de adesão, é mais ou menos que nem comida de avião, né? O senhor quer jantar, isso é coisa que hoje em dia já não tem mais, né? No avião, né, vinha o pessoal lá servir, né? O senhor quer jantar? E o cara perguntava quais as opções, né? É sim ou não? É jantar ou não jantar? Mudou. Não, mas eu até lembro de uma questão sobre transação bastante antiga, que foi na época do governador Alceu de Deus Colares, governador do estado do Rio Grande do Sul. E, na oportunidade, ele, através de lei aprovada pela Assembleia Legislativa, a lei aprovada possibilitava dação e pagamento de bem imóvel. E, certamente, o governo dele foi anterior a 2001, porque em 2001 a Lei Complementar 104 introduziu o inciso 11, que prevê essa possibilidade da ação em pagamento em bens imóveis. E, portanto, na época em que o chamado foi balcão de negociações, abre aspas, balcão de negociações, fecha aspas, foi o nome dado à lei e ao expediente. Mas, enfim, eu não tenho notícia de alguém ter questionado a constitucionalidade, enfim, até porque era um ato, digamos assim, legislativo importante para muitos devedores, né? Mas, independentemente disso, isso também não teria convalidado o ato sim constitucional, mas na prática aconteceu exatamente isso, né? E seria, não pode ser invocado como precedente, a não ser histórico, né? Mas realmente para nós tributaristas tem essa tradição, pelo menos sido mantida, de que a transação depende de autorização legal, né? Mas é isso, professor. Igor, nessa disciplina que eu falei, que eu tratava, tinha 2 ou 3 juízas de direito dentro da turma lá, e elas me relataram uma coisa que era o seguinte, assim, que frequentemente a Procuradoria do município fazia uma força-tarefa de execuções, e aí conversava o Procurador-Geral do município, sem nenhuma lei a respeito, com base no diálogo institucional com o judiciário, e eles criavam, não com essa expressão balcão de negociação, mas eles criavam assim, forças-tarefas para quitar os passivos tributários, e sem lei qualquer, os caras iam na frente do juiz. Claro que daí os caras tinham homologação judicial, né, como se fosse uma espécie de bênção geral,
E os caras faziam negociação quanto a parcelamento, quanto a desconto, sem previsão legal nenhuma, né? Então, assim, aquilo que eu digo, né? A legalidade dos livros é um pouco diferente da legalidade do... Sem dúvida, mas aí deixa eu aproveitar esse seu exemplo concreto. E o senhor entende que poderia, por exemplo, o procurador de contas, o Tribunal de Contas, enfim, algum apontamento por parte do tribunal? Assim, eu não sou a pessoa boa para responder essa pergunta, professor Igor, pelo seguinte, porque eu sou um entusiasta dessa lei nova. Sim. Eu acho que ferramenta jurídica para isso existe, que é o 26 da LINDB, para qualquer negociação. Tá? Claro, o que pode acontecer é que não cheguem a um bom termo, isso é outra coisa. É não concordarem, é não consensuarem no conteúdo, mas a ferramenta para consensuar, eles têm. Eu acho que pode, eu acho que o artigo 26 da LINDB, com a redação dada pela Lei 13.655, criou essa possibilidade. Claro que isso aumenta o ônus argumentativo, né? Sem dúvida, sem dúvida. De quem está negociando, sei lá, o procurador da Fazenda, o procurador do Estado, o advogado municipal, o cara vai ter que ter mais poder e dever de argumentar e justificar, mas eu acho que é possível, sim. Então, aplicando uma consequência do artigo 20 da Lei 13.655, posso inferir que o senhor está dizendo que a Lei Complementar 101, de Lei de Responsabilidade Fiscal, sofreu uma elasticidade por conta da LINDB. É que, Igor, se eu disser isso, eu teria de dizer que a legislação pertinente à improbidade sofreu uma elasticidade, a matéria disciplinar sofreu... Se nós chamarmos, questão de acordo semântico, se nós chamarmos a possibilidade de acordo, de consenso, de negociação, de flexibilidade ou elasticidade, a minha resposta é sim. Inclusive, tem uma série de trabalhos de algumas conselheiras do nosso Tribunal de Contas, a doutora Daniela Zago, por exemplo, que fala do TAG, né? A gente fala muito do TAC, né? Termo de ajustamento de conduta. O TAG é o termo de ajustamento de gestão, que é o nome que se dá a uma negociação no Tribunal de Contas. Claro, eu não estou dizendo, e aí eu gosto sempre de dizer, eu não estou dizendo que o poder público, ou o órgão de controle, ou o órgão de fiscalização tenha de aceitar todo e qualquer acordo. Não é isso. Eu não estou dizendo que seja obrigatório aceitar o acordo contrário aos interesses públicos. Não, só estou dizendo que agora a ferramenta para negociação existe. Para fechar a negociação, aí tem que justificar que é bom para o interesse público, que é melhor do que seria a execução, que é melhor do que seria a sanção, de que é melhor que seria aquela que é a consequência ordinariamente prevista na lei. Entendi. Perfeito. Excelente, professor. Obrigado pela aula. Que é isso, uma conversa. Mas, professor, então, estamos aqui chegando ao final do nosso encontro. Eu quero lhe agradecer, lhe passaria para as considerações finais. Professor Igor, assim, primeiro eu fico muito honrado com o convite, acho que eu não sou merecedor dessa deferência de participar de um evento tão interessante como esse, aliás, eu aproveito para parabenizá-los também pela providência, mas de outro lado eu acho que é interessantíssimo que a gente possa fazer essa interação, isso é uma das coisas que eu sinto falta na nossa faculdade, a gente interagir mais entre os professores, entre os departamentos, entre as pesquisas. Então, é por isso que eu agradeço muito a possibilidade de ter falado sobre um assunto que, para mim, é um assunto tão importante, ainda que navegando em mares, para mim, não tão tranquilos como os do direito tributário, mas só pelo fato de podermos prestigiar esse fenômeno da interação, da transdisciplinariedade, eu agradeço muito e espero poder ter auxiliado com essas brevíssimas e, eu diria, muito rasteiras considerações que eu fiz sobre essa legislação. De forma alguma, foram excelentes, e o senhor sabe que aqui nós temos, então, já nesse momento, mais uma fonte aqui nos ensinando, e o Centro de Estudos Tributários tem propiciado e vai continuar propiciando esse diálogo das fontes da nossa casa e extramuros, com colegas também de outras instituições. Professor Maffini,
muito obrigado por nos atender, pelos seus ensinamentos, por abrir espaço na sua agenda de descanso. E logo em seguida o semestre vamos retomar e nos encontrar. E foi um prazer estar sempre convidado para quando desejar comparecer. Um abraço. Foi meu prazer, um abraço. Muito obrigada, professor.